e a gente vai fazer as explicações. Bom, deixa eu entrar aqui no PowerPoint para vocês. Deixa eu fazer todo o trâmite aqui para a gente poder ter acesso. Vamos lá. Bom, a gente vai falar hoje de um filósofo sociólogo chamado Karl Mannheim, e ele fala sobre a planificação democrática. Não vou mentir para vocês, é meio difícil entender um pouquinho o Karl Mannheim, tá? Ele vem de uma escola de sociologia e filosofia que ganhou muita força na década de 30, na década de 40, tá? Que é chamada, esqueci o nome agora, que é uma escola alemã de filosofia, tá? Só que ele é húngaro, tá? E para ele a educação, enquanto técnica social, prestaria a colaborar para a manutenção e o controle de uma sociedade pautada em critérios sociais. Então, Karl Mannheim, ele vai analisar principalmente a educação. Lembra que no final do terceiro bimestre, a gente já estava analisando alguns sociólogos que eles estavam preocupados em métodos de ensino, né, tá certo? E como esses métodos de ensino influenciam na construção da sociedade, ok? O Mannheim não vai ser diferente, tá? Vamos lá. Para Mannheim, a técnica social é um conjunto de práticas que tem como objetivo influenciar o comportamento humano, de forma a enquadrá-lo nos padrões desejáveis de interação social. Nesse sentido, a educação escolar pode ser compreendida como uma técnica social, seja ela dedicada a manter os status quo da sociedade ou a provocar transformações desse mesmo ambiente. Bom, o Karl Mannheim, ele segue uma linha relacionada à educação que foi desenvolvida pelo Karl Marx, né? Então eles têm uma ideia assim, ó, a escola ela vai servir como um aparelho ideológico, né? Então ela vai ter que desenvolver padrões que a sociedade deseja, tá? Então a escola seria ali nesse contexto uma disciplinadora, né? Ela criaria métodos, ela criaria possibilidades para que a próxima geração seja uma geração adequada aos padrões sociais, tá? Ele também fala de escola doutrinadora, tá? Mas essa doutrinação seria uma doutrinação criada para a partir do Estado, tá? Então vamos lá. O que seria essa escola? Então a escola estaria mais ali para doutrinar o aluno, domesticar o aluno, do que dar liberdade ao aluno, tá? Então o Kalman Heine vem nessa linha. Então a escola ali, ela está ali para criar um método, desenvolver esse método que o Estado espera que seja o ideal. Então seria uma escola. Alguns falam escola idealizadora, alguns falam escola doutrinadora, tá? Tem vários nomes para esse sentido. Mas é aquela ideia que o jovem, né, a criança, o jovem dentro da escola até chegar à sua fase adulta, ela tem que passar ali por um processo de organização, de controle para transformá-lo em um adulto que seja aproveitável pela sociedade como um todo, tá? E nesse sentido, a escola ela acaba formando um adolescente cheio de regras. Então, ele entra naquela ideia da doutrinação, né? Que é o que você não pode fazer, o que você deve fazer, o que você não pode fazer, blá, 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 blá. Então, na escola que você aprende, até essa palavra é errada, né? Mas a gente fala disciplina. Disciplina vem da Grécia Antiga, vem da Roma Antiga, que era o aluno obedecer ao professor. Então, quando a gente fala que o aluno é disciplinado, é aquele aluno que faz tudo que o professor manda, tá? Então, Mannheim não via muito bem com olhos isso. Então, ele falava que a escola do século XX é uma escola que ela está ali para servir às necessidades do Estado, tá? Então, o aluno ele não teria uma liberdade, a aluna não teria uma liberdade. É uma escola muito mais doutrinária a partir das necessidades do Estado do que libertadora, ok? Bom, continuando na mesma linha,
vai vir um cara que aí ele vai transformar isso de uma forma melhor. É o mesmo tema, só que é um cara diferente, que é o Michel Foucault, tá? Michel Foucault era um filósofo francês, o nome dele é Foucault, Michel Foucault, tá? Ele era um filósofo francês, morreu em 1984, tá? E ele vai dizer que a partir do momento que nós vivemos em sociedade, nós não temos liberdade, tá? Então a sociedade, ela tem uma constante vigilância sobre tudo o que nós fazemos. E quando nós não seguimos essas regras sociais, nós somos punidos, tá? É a famosa ideia do vigiar e punir. Vou dar um exemplo para vocês. Vou abrir até a câmera para explicar isso melhor para vocês. Bom, o que que acontece com o aluno, com a aluna que não segue as regras da escola? Com o aluno, com a aluna, que muitas vezes não entrega os trabalhos, não entrega as atividades, aquela pessoa que, mesmo sendo uma pessoa frequentadora da escola, uma pessoa muito inteligente, ela não entrega. Ela sofre uma punição. Qual é a maior punição que uma escola pode dar para um aluno? É a retenção, que é o aluno repetir de ano, porque ele não seguiu as regras pré-estabelecidas. Esse medo, muitas vezes, alguns eu sei que estão dentro dessa atmosfera, infelizmente, mas esse medo faz com que ele queira, de alguma forma, seguir as regras. Porque, poxa, se eu não seguir as regras, eu vou estar sendo punido. Mas foi o aluno que criou essas regras? Foi o aluno que optou por essas regras? Não, foram umas regras pré-estabelecidas, pré-impostas. E o aluno tem que seguir. A aluna tem que seguir, tá? Então, o Foucault fala que a sociedade, ela nos vigia constantemente e todo momento que nós saímos um pouquinho da linha, ela está ali para nos punir. Porque essa punição, ela serve como mecanismo de deixarmos sempre iguais. Pensar igual, agir igual. Quem não pensa igual, quem não age igual, vai ser punido. E dessa forma, o Estado nos controla. Olha que louco, o Estado nos controla. Por mais que eu fale que eu tenha liberdade, essa liberdade é uma liberdade restrita, não é uma liberdade total. Concordam comigo? Por mais que vocês possam dizer, olha, eu posso escolher a roupa que eu quero. Nossa, que legal. Eu posso escolher a marca de roupa que eu desejo comprar, desde que eu tenha dinheiro pessoal. Mas e o padrão das roupas? Quem pré-estabeleceu isso aí foi o Estado. Qual que é o tipo de comportamento que nós esperamos de um jovem? Quem estabeleceu isso? A sociedade. Então, a partir do momento que você vive em sociedade, você não tem liberdade, tá? Por isso que existe o vigiar e punir, tá? E quando você sai da linha, você vai ser punido, ou de uma forma ou de outra. Vou dar outro exemplo de punição, que talvez seja mais fácil de vocês entender. Principalmente entre os jovens rola muito. Sempre quando um jovem, uma jovem, ela é um pouco diferente, pensa diferente, se veste diferente e age um pouquinho diferente da maioria dos outros, o que que vai acontecer com essa pessoa? Ou ela vai sofrer muito bullying na escola, ou ela vai ser excluída. Essa é a punição, tá? Claro, quem faz o bullying ou quem faz a exclusão nem percebe que ele está agindo do jeito que o Estado espera que ele haja. Olha que louco. Eu estou punindo a pessoa que pensa diferente de mim. Eu estou punindo a pessoa que age diferente de mim. Por quê? Ela tem que seguir um padrão. Qual é esse padrão? É o meu padrão. O meu padrão é o padrão que todo mundo segue. Vou dar um exemplo muito assim, por exemplo, no Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele cria a ideia do padrão que a homossexualidade é uma coisa errada. Então ela deve ser combatida. Certo? Então você não vai proibir, mas você vai combater. Então, muitas vezes, o homossexual no ambiente social sofre de preconceito. É a forma da punição dele. Você quer ter liberdade sexual? Ótimo. Beleza. Parabéns para você, mas você vai ter que arcar com as consequências, porque você não está seguindo regras pré-estabelecidas pela sociedade. O que é o chato na situação? Muitas vezes essas regras são invisíveis, vocês não percebem, mas elas estão ali.
tá? Então, tem muita regra. Ó, vou dar uma ideia. Ah, vamos fazer os alunos seguir as regras. Gente, isso é escola, é formal. O que que é formal? Existe na escola de vocês, não estou criticando a escola de vocês, mas estou criticando o formato como a escola é concebida no Brasil. Uma coisa que é muito esdrúxula, mas a maioria dos alunos não entende, eu já falei muito para alguns. Cara, você vem para a escola para estudar ou para tirar nota? A maioria vem, eu venho para tirar nota. E o meu objetivo é tirar nota. Não, o seu objetivo tem que ser aprender. A escola foi feita para aprender. Ah, mas se eu não tirar nota, eu repito de ano, né? Então tem aquele medo. Mas se você aprender, você vai tirar boa nota. Mas a maioria de vocês estuda para tirar nota, não estuda para aprender. E quando vocês só pensam em tirar nota, muitas vezes, na maioria das vezes, vocês conseguem alcançar uma nota desejável. Mas depois que passa, por exemplo, o bimestre, fecha o bimestre, acabou, conseguiu a nota, o que acontece com a maioria do que vocês aprenderam? Esquece. Porque vocês não aprenderam de fato. Porque o Estado quer que vocês tirem nota. Por isso que tem avaliações. O Estado não quer que você tenha aquela capacidade intelectual de entender que a partir do momento que eu estou aprendendo, estou evoluindo. Então, já aconteceu muitas vezes com muitos aí, né? É aquela ideia, puxa, eu aprendi isso aqui, mas quando chegou na prova eu não consegui responder corretamente. Poxa, e muitas vezes, olha, eu não consegui entender isso aqui, chegou na prova, acertei, porque eu decorei. Né? Muitos ainda acham que estudar é decorar. Decor é bom, decor é bom, decor é bom, decor é bom, decor é bom. E não é bem assim. Se você conseguir absorver o conteúdo, entender aquele conteúdo, por mais complexo que ele seja, você não vai mais esquecer. Né? Então, isso está dentro da filosofia. O Foucault, então, vai falar isso. Ó, o Estado ele vai criar diversos mecanismos para controlar o cidadão. Tá? Ele vai criar um monte, assim, é quase infinito. E quando a sociedade vai evoluindo, vai se desenvolvendo, ela vai criando novos mecanismos de controle, tá? E isso vai colocando ali uma ideia de que nós somos constantemente vigiados e somos passíveis de punição, ok? Bom, vamos continuar aqui, vamos para frente, que senão não dá tempo. São bastante slides hoje, ó. O que preocupou foram, em essência, a falta de limite das estruturas de poder e o excessivo controle sobre os indivíduos. Isso é o Foucault falando, né? Do ponto de vista da educação, duas perguntas emergem dessa abordagem teórica. Primeira pergunta: como que a classe dominante exerce o poder? Tá? E como o ambiente escolar se relaciona com as estruturas de poder e qual é o seu papel no controle social? Tá? Então, a escola ele é um aparelho de repressão, segundo Foucault, a escola é um aparelho de repressão. Tá? Então, lá na sua obra máxima, né, que é o Vigiar e Punir, obra que ele explicita essas preocupações, o sociólogo explica o funcionamento da disciplina no ambiente escolar, bem como o seu papel no adestramento e na vigilância. Tá? Então, vamos lá. Muitas vezes fala assim, disciplina. O que é disciplina? Você seguir ordens, você seguir regras. Disciplina existe no exército. Tudo que você faz de errado, você vai ser punido. Tá? Então, muitas vezes a escola ela cria um ambiente e ela impõe um ambiente militar aos alunos. Você tem hora para entrar, você tem hora para sair, você tem que usar uniforme, você tem hora de intervalo, você tem a hora da aula tal, aula tal, aula tal. Você não tem liberdade. Então, isso é uma vigilância constante, e a partir do momento que você não segue as regras, você vai ser punido. Então, Foucault, ele não vê com bons olhos esse tipo de escola de intervenção, né? A escola torna-se uma espécie de aparelho de exame ininterrupto que acompanha em todo o seu cumprimento a operação de ensino, submetendo os indivíduos à disciplina exigida pelos examinadores que detêm o controle sobre a situação do exame. Isso é tão legal. Todos vocês, em algum momento, já devem ter ouvido essa frase ou falado essa frase. O professor me deu nota vermelha. Eu fiquei com nota vermelha porque a professora não gosta de mim. Muitas vezes o aluno acha que o professor dá nota, né? E aí vem essa ideia. Por quê? Ele vê a nota vermelha como uma punição e não como uma consequência. Ele vê como uma punição. Então, por que que você ficou com nota vermelha ou por que você ficou com uma nota azul? Né? Então, por exemplo, e os professores são meio, desculpa, né? Alguns ainda usam dessas falas. O aluno, às vezes, é um aluno que tira muita nota alta, então aquele aluno é muito elogiado, o professor só sabe. E aquele que tira nota baixa é muito criticado, né? E muitas vezes o professor só vê a nota, não vê o aluno, não vê a aluna, tá? E isso acaba prejudicando o convívio
entre as pessoas. Por quê? Você acaba, desculpa, tá? Depois a gente vai falar sobre estigmas. O que que é estigma? São marcas, tá? Então aquele aluno fica estigmatizado socialmente. Ah, eu sou um cara que não consigo tirar nota, eu não consigo passar de ano, mesmo que eu me esforce, eu não aprendo, então ele vai ficando estigmatizado, ele vai ficando marcado, tá? E é a mesma coisa pessoas que não têm um comportamento adequado, eles vão ficando estigmatizados, são marcas, tá? E dessas marcas surgem formas de conduta, de comportamento, de pensamento, etc, 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 etc. A gente é muito visualista, vocês vão concordar comigo. A gente, muitas vezes, quando a gente não conhece a pessoa, a gente vai pelo tipo de roupa que a pessoa está usando, biotipo, altura, etc, etc. E não acaba se aprofundando no verdadeiro conhecimento, ok? A gente é muito superficial também, segundo o Michel Foucault, porque a gente não percebe essas estruturas, tá? Que estão dentro da sociedade. Por quê? A gente não dá conta de entendê-las. Elas são invisíveis? Não. Elas existem, só que a gente não consegue enxergá-las, tá? Afinal, que tipo de educação deve existir? Né? Vem as perguntas. Uma educação, como que deveria ser a educação ideal? Tá? Segundo, quais conhecimentos devem ser garantidos a todos os cidadãos? Terceiro, são necessários projetos educacionais diferentes para as populações urbanas e para populações rurais? Quarto tópico. É importante conceber escolas distintas de acordo com as potencialidades econômicas das cidades? Quinto, alfabetizar um adulto requer os mesmos métodos utilizados para alfabetizar crianças? Penúltimo ponto. O que deve ser levado em consideração quando a educação for pensada como etapa fundamental no desenvolvimento de cada indivíduo? E a última questão aqui. É função da educação combater as desigualdades sociais? Então, tudo isso são paradigmas que existem dentro da construção da escola moderna, da escola contemporânea, tá? E aí, claro, né, nós temos vários modelos de ensino hoje em dia, é um infinito, tá? Qual é o método adotado pelo Colégio Coliseu, tá? Se vocês não sabem. A gente, infelizmente, adota um método conservador, tá? É um método da conservadora. Então, vocês têm que fazer provas bimestrais, vocês têm que tirar a nota, vocês têm que seguir uma disciplina, não é tão rígida, mas é uma disciplina, né, que tem horários, etc, etc, etc. Os alunos são avaliados através das produções que eles fazem a pedido dos professores, tá? Ahn, ela não é uma escola, por exemplo, diversificada. O que é uma escola diversificada? Por exemplo, ela propõe várias formas de aprendizado. Apesar de ser disciplinas diferentes, estudar assuntos diferentes, a forma como nós educamos lá os nossos alunos, ensinamos nossos, o cara é o pai, ensinamos nossos alunos, é um método meio muito parecido. Então, não é muito diferente da forma que eu dou aula para a forma do Rodrigo, para a forma do Cícero, para a forma do Renato, para a fórmula da Paloma. É uma fórmula meio homogênea, tá? Então, por exemplo, vamos supor, a Paloma passou assim, ó, a gente vai falar sobre botânica. Vocês vão ganhar nota criando uma arvorezinha, cuidando de uma arvorezinha, ela não dá nota assim, então ela vai fazer um conceito mais tradicionalista. Tudo o que é conservador é mais tradicional, entendem isso, tá? E na escola, infelizmente, tem poucos projetos para avaliar o aluno externamente, tá? Então a escola, infelizmente, Coliseu ainda é uma escola um pouco conservadora, tá? Tem escolas mais conservadoras também, muito mais, que os alunos têm muito menos liberdade. O ponto, acho que legal no Coliseu é que vocês podem concordar ou não, mas os alunos têm uma boa liberdade de expressão, assim, eles podem se comunicar com muita facilidade com os professores, com os outros funcionários da escola, em todos os níveis, então vocês têm uma liberdade, tá? E aí não é uma escola bagunçada, né? É uma escola mais organizadinha. Tudo bem? Quem já estudou outras escolas sabe que algumas das outras escolas também muita liberdade, se não for bem organizada, essa liberdade, ela gera baderna, ela gera bagunça, ela não gera aprofundamento de conhecimento, tá? Então, liberdade também é uma coisa um pouco complexa, tá? Se a gente dá liberdade total para alguns de vocês, a liberdade que vocês vão querer é não ir para a escola, não fazer nada, tá? E aí é aquelas coisas das regras da sociedade. Nós temos que forçá-los a serem produtivos, para quando vocês chegarem na próxima etapa da vida aí, que é a fase adulta, serem também adultos produtivos. Aonde que nós somos meio que direcionados a isso? Na escola, ok? Bom, vamos voltar aqui. Ah, bom, é evidente
que no Brasil, dada a diversidade cultural existente no país e as desigualdades sociais que permeiam as relações, os temas associados à dominação e à submissão e ao preconceito e à discriminação são constantes nas investigações sobre o contexto educacional e as práticas educativas. Tá? Se a sociedade brasileira abriga tantas desigualdades sociais, é razoável esperar que ela também apresente significativas desigualdades educacionais. Embora seja de imensa complexidade determinar a relação de causalidade entre essas duas variáveis, o que provoca o quê? Né? É legítimo supor que exista uma forte associação entre as duas, entre desigualdade econômica, desigualdade social, com desigualdade escolar. Tá? É, por incrível que pareça, as escolas mais ricas, né, aquelas escolas mais caras do Brasil, são as escolas mais conservadoras, tá? Quanto mais elite a escola é, mais conservadora ela é, tá? E Professor, maior. igual o Fala, colégio Carlos. adventista, né? Sim, mas aí que o colégio adventista, ele vai para um parâmetro já também religioso, né, Carlos? Assim, por exemplo, eu sou um católico liberal. Então, por exemplo, eu acho que eu nunca colocaria minha filha numa escola como o colégio adventista, escola adventista, porque ela é uma escola muito rígida. Eu acho que ela não se encaixaria no parâmetro, lá na personalidade da escola, tá? Então, eles exigem uma distinção maior a partir da religiosidade. Então, principalmente escolas religiosas, né, com bases religiosas, elas são extremamente conservadoras, tá? Você tem escolas, por exemplo, aqui em Guarulhos tem uma escola católica, que é um colégio vicentino, infelizmente ele vai fechar, que é o Virgo Potens, fica lá no centro de Guarulhos. E ele, por exemplo, uma vez por semana os alunos têm que assistir à missa. É obrigatório, entendeu? Então fica uma coisa meio impositória demais, é quase que uma catequização. Tá? E nessa parte o Coliseu não é tão, por isso que eu falei que vocês têm uma liberdade, apesar de ter um método de ensino mais conservador, né, que se aproxima mais do conservador do que o liberal ou o extremamente moderno, tá? O Coliseu ele não tem posições. Então o aluno ele, apesar de não poder escolher os professores, não poder escolher as disciplinas, mas ele não é obrigado a fazer as coisas, né? Então você tem uma liberdade de escolha ainda. É claro que, lembra que o Foucault falou? Se você não seguir as regras, infelizmente você vai ser punido. É toda escola, tá? Dificilmente você vai chegar a uma escola e você falar, ah, eu tô com sono, eu vou ler para um cantinho e vou dormir e no final do bimestre eu vou tirar nota 10. Não vai rolar, tá? É que nem se a gente fosse dar nota por capacidades para todos vocês, a maioria de vocês tirava nota 9 e 10 com todo mundo. Mas a gente tem que avaliar de formas diferentes, né? Tem que avaliar a partir da produtividade. E alguns, né, tá naquela fase, ai, não quero fazer, tô cansado, tô estressado. Hoje não, isso aqui tá muito longo. Ai, não tem nada de legal nessa lição. Estudar é chato. Estudar é chato. Gente, eu já passei por essa fase. Estudar é chato, estudar dependendo do dia é cansativo. Aí a gente faz porque é obrigação. Muitas vezes os pais pegam no pé, e eu não vou tirar os méritos deles, que eles estão certos, porque eles se preocupam com o futuro dos filhos e filhas deles. Então eles querem que os filhos sejam adultos, como que a gente pode dizer? Responsáveis. Se você é um aluno, uma aluna responsável, provavelmente você vai ser um adulto responsável, tá? É isso mesmo, Rafaela. Esse colégio adventista parece uma igreja. Você vai fazer as coisas. Para quem tem uma liberdade de expressão, né? Para quem não está tão acostumado com essa religiosidade mais pesada, você fica meio receoso, dá até medo, né? Que você tem que chegar. Imagina um padre te dando aula. Você fica no Colégio Vigo Pontes tem freiras e padres que dão aula. Então fica uma coisa assim, poxa, o que que eu vou fazer? Não posso falar um palavrão, senão eu vou pro inferno. Aí você, caramba, puta, saiu. Aí já era, vou pro inferno. Entendeu? Aí você fica meio constante vigilância, né? Então fica um clima pesado. Eu acho que fica não fica um clima leve. Mas fica um clima muito pesado e eu mesmo fico muito tenso no clima pesado e eu não desenvolvo conhecimento. Não sei vocês, tá? Mas tem pessoas que no clima pesado, assim, a aula tá pesada, tá tensa, se trava também, né? Eu sou muito assim, essa situação tá tensa, eu travo, tá? Então, eu acho que a maioria de vocês também pensa dessa forma. E aí tem aulas que são mais despojadas, mais leves, a gente costuma variar muito mais, ok? Eu lembro de uma aula no ensino médio, no meu ensino médio, a aula mais tensa era matemática, o professor Francisco, nossa, eu odiava aquele professor, eu não aprendi nada com ele.
Aprendi nada. Eu fui fazer, trocar ideia, conversar com esse professor que chamava Francisco, no terceiro ano de ensino médio. Nos últimos dias, eu falei, "Pô, professor, é tão. Porque nunca tive a oportunidade de falar com ele, de conversar com ele, trocar uma ideia com ele. Eu não gosto de matemática por traumas de infância, então todo professor de matemática eu via ele como chato, insuportável, blá, 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 blá. Então isso influencia muito na nossa capacidade de aprendizado. E eu já até falei, acho que alguns vão lembrar, eu sou péssimo em matemática, mas eu sou ótimo em física. E aí a maioria das pessoas acham física mais complexo que matemática. Eu não consigo aprender matemática, mas física, eu vou assim, eu tirava 10 em física, 3 em matemática. O pessoal ficava nervoso. Meus amigos falavam, mano, William, como você consegue tirar 10 em física, aprender essas fórmulas aí de física, esses cálculos, e matemática, que é uma coisa mais simples? Eu não falei, não vai, cara, não vai. Química, eu sou péssimo em química, eu sou ótimo em biologia. Química e matemática na escola eram meus calcanhar de Aquiles. Nas outras matérias eu ia tudo bem, mas química e matemática, decorar aquela tabela periódica não era comigo, cara. Era uma coisa assim, eu falei, por que que eu tenho que decorar isso? Ai, meu Deus do céu. Não conseguia decorar, caía as fórmulas químicas lá. Se o professor lá, que era, acho que era o professor Gilberto, Gilson, o Gilson, que dava aula de química pra mim, se ele levasse lá os compostos químicos e falar, ó, faz aqui a composição, eu botava fogo na escola, porque eu não sabia fazer nada. Misturar água com óleo, ácido com água. Eu ia fazer umas coisas que ia acabar com o planeta, cara. Fazer umas bombas atômicas lá, os coquetel Molotov. É, sério. E aí tem assim, do meu lado, o meu melhor amigo no ensino médio, que era o Luiz, ele em química, o cara era maravilhoso. Chegava em físico, era horrível. Então era muito variável. E era a mesma aula, a mesma turma, a gente tem isso, tá? Que é os métodos. Eu estava até falando com algumas turmas essa semana, que a gente leva muito pro lado da afinidade, né? Quando a gente tem um carisma melhor com o professor, a gente leva por esse lado aí, a gente consegue desenrolar mais. Mas aí a gente é muito imaturo, a gente não pode levar pro lado pessoal, a gente tem que levar pro lado do profissional, tá? Bom, os mais pobres são preparados para o mercado de trabalho manual e braçal, os mais ricos para o trabalho intelectual, para o ensino superior e para os cargos de gerência e na iniciativa pública e privada. Essa seria a grande diferença da educação. Gente, na boa, no Coliseu, eu já dei aula aí para alunos que são médicos, advogados, engenheiros, tá? E assim por diante. Claro, tem alguns ali que não tem uma profissão de destaque, mas a maioria. Aí, quando eu vou, por exemplo, nos alunos que eu dei aula no estado, muitos deles não alcançam esse mesmo patamar. Tá? Então, tem uma diferença, uma desigualdade educacional no Brasil. A escola pública, ela acaba formando jovens para o mercado de trabalho mais pesado. Enquanto as escolas particulares, as escolas mais renomadas, as escolas mais caras, acabam formando jovens para o mercado de trabalho mais avançado, né? Que vão ganhar ter um tipo de vida diferente, tá? Então tem essa desigualdade também na educação, ok? Bom, uh, basicamente é isso do Mannheim, do Michel Foucault, tá? Ainda tem um tempinho. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou eu só molho a goela? Bom, vou fazer uma pergunta então. Quem já estudou em escola do estado aí? É igual? Dá para aprender da mesma forma que no Coliseu? Não. Aí é aquela coisa, olha que coisa louca. Eu dou aula no estado e dou aula no Coliseu. Às vezes, dependendo da série e da turma, eu tento impor o mesmo nível de aula que eu dou no Coliseu. Os alunos aprendem? Eles não aprendem. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Porque eles muitas vezes não têm o que nós chamamos de apoio familiar. Muitas vezes os pais não dão o mesmo nível de apoio que eles dão a vocês, por exemplo, ou pegar no pé. Vocês chamam de pegar no pé. A gente chama de apoio familiar. Então, o pai, quando está cobrando, muitas vezes, criticando o pai e a mãe, é porque ele sabe que, dependendo da pessoa que ele está criando ali, a pessoa só vai na base do empurrão. Tá? Tem pessoas que são mais autodidáticas, né? Elas não precisam a pessoa ficar cobrando diretamente, mas tem pessoas que vão na base do empurrão. E aí, essa dedicação maior dos pais já dá diferença lá na escola do estado. Tá? Eu tenho alunos lá que são inteligentíssimos. Tem uns dois alunos lá do sexto ano lá, que se eu pegar eles aí e levar para o Coliseu, eles aprendem que é uma beleza. Mas são dois. E se eu pegar também alguns alunos do estado e levar do Coliseu e levar para o estado, os caras vão se dar bem lá também, né? Porque não gostam de estudar muito bem. Então tem essa diferenciação. É chato, porque eu não diferencio meus alunos do estado assim, de querer.
para os alunos do Coliseu. Eu costumo até falar uma frase que o pessoal me critica, eu falo que eu tenho 3 esposas, a minha esposa que está em casa, que é a Thaís, está grávida, eu tenho a esposa Coliseu e tenho a esposa Jurema, que é a outra escola que eu dou aula. Eu tenho que me dedicar às 3 por igual, né? Então eu tento ali me dedicar para os alunos também do estado da mesma forma, mas sabe aquela coisa da mulher que não te dá atenção? Da mulher que, por mais que você se dedique, ela não liga, é a mulher do estado. A mulher do Coliseu, ela dá mais atenção, ela se dedica mais, ela tem melhores resultados. E a minha mulher em casa é já outro nível, tá? Mas eu falo isso brincando, mas é verdade, porque a gente tenta se dedicar por igual, mas a gente não tem resultados iguais, devido à atmosfera ali, ao local, às pessoas que estão envolvidas naquele processo, tá? E isso acaba criando um processo de desgaste, que você vai ficando mais próximo de uma forma de ensino do que de outra, tá? E eu fico chateado, porque eu sou de uma família pobre, eu estudei a minha vida inteirinha, né? Não, Jurema 3 não. Jurema 3 não, Gabi. Jurema 4. Jurema 4 só sexto e sétimo. E eu vim de uma família pobre. Meu pai era ajudante geral, pedreiro, e minha mãe trabalhava de faxineira. Então, assim, eu não tive aquela possibilidade de estudar em escolas que me dessem mais capacidade. Eu trabalho desde os 14 anos de idade, tá? Então eu tive que correr atrás, etc e tal. Graças a Deus eu consegui um patamar melhor, né? Minha esposa também conseguiu um patamar melhor, e a gente pode dar um patamar melhor para minha filha no futuro dela, que é o que os pais de vocês acabam fazendo com vocês também, tá? Por isso que a gente sabe a diferença. Bom, chamada, porque a chamada de vocês demora 1 hora para fazer. Vou parar o vídeo por aqui, tá, pessoal?